responder algumas perguntas, né? Não, uma das perguntas mais feitas por mães aí pra mim, como que foi o período de separação durante e após a separação com os filhos, né? Então, filhos versus separação, como que foi? E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês essa experiência que eu tive e tudo um pouquinho do que eu aprendi também. Seja muito bem-vinda a todos que chegou aqui no canal. Meu nome é Elizabeth, sou mãe solo e aqui eu compartilho toda a minha rotina e minha experiência de vida. Vamos lá para mais um vídeo. No meu ponto de vista, se for uma separação amigável, as duas partes entrar no consenso para a separação, ela é bem mais fácil. Acredita em mim que é bem mais fácil. Agora, se uma das partes ela não tiver a fim de separar, não quiser separar, for contra a separação, é bem mais complicado. Principalmente se tem crianças abaixo de 5 anos. Por quê? De 5 anos para cima, ela já entende um pouquinho a situação, né? Então, assim, é mais fácil você sentar, você conversar com ela. Talvez, dependendo da situação que ela vê você passando ali dentro do ambiente ali, ela já vai entender, já vai saber que é uma situação que não é legal. Se as duas partes for a favor, né, as duas partes aceitar a separação, acredito que seja fácil também. Porque as duas pessoas podem sentar, podem conversar com as crianças, ou com a criança, né? Então, assim, é mais fácil, não corre o risco de um ficar jogando pro outro, entende, né? Então, assim, tem os dois lados da moeda, então depende muito da situação. Se for um relacionamento tóxico, já deixo bem claro para você que não vai ser fácil. Não é fácil, nem durante a separação e muito menos depois, tá? Mas com o tempo isso tudo se resolve, com o tempo você amadurece, você consegue equilibrar ali a situação. É um pouquinho difícil, mas você consegue. Muito importante a comunicação entre você e o filho, seus filhos ou filho, não sei. Que nem eu falei, né? Se for abaixo de 5 anos é um pouquinho complicado porque eles não entendem ainda, né? Mas se for de 5 anos para cima, você já pode sentar e se ele, talvez ali dependendo da situação, ele ele tá vendo ali a situação de vocês, mas como não viu outra convivência com outras pessoas, então acha que ali é normal. Então cabe a você sentar e conversar, ó, isso que acontece aqui é o que acontece assim, assim, assado, ou as brigas, isso não é normal dentro de uma relação, isso não faz bem pra mim, não tá fazendo bem pra você. O parceiro, né, também não faz bem pra ele, porque pra ele tá assim é porque tá acontecendo alguma coisa de errado, que não tá feliz. Então, cabe a você sentar e conversar com o seu filho, explicar certinho. Não precisa jogar assim o balde todo pra ele também, porque uma que nem pode, nem deve fazer isso. Mas cabe a você explicar o que é certo e o que é errado, que ele vai entender. E não, isso principalmente antes de você já tomou decisão, mas você não pediu a separação ainda. Então você faça isso antes de sentar e pedir a separação. Porque a mentalidade do seu filho já tem que estar preparada, né? O emocional dele já tem que estar começando, você já tem que estar preparando o emocional dele para quando acontecer não for aquele baque, entendeu? E acabar pegando todo mundo de surpresa e ser pior ainda. Mais constrangimento, mais nervoso, mais estresse. Então, assim, senta e conversa com seu filho. Depois que você tomou a decisão, não quero mais ficar aqui, não precisa falar pro seu filho na primeira conversa, vou me separar. Não. Começa a falar o que é certo e o que é errado, foi o que eu fiz lá atrás. Depois eu vim ensinando eles o que eles podiam fazer comecei a pegar o comportamento dentro de casa e comecei a ensinar eles falando que não podia, né, explicando tudo o que era certo, o que era errado. Foi ali onde a mentalidade deles foram crescendo. Quando eu tomei a decisão em separar, eu cheguei neles e falei antes, ó, a mãe vai pedir a separação pro seu pai, vai cada um viver num canto, eu vou ter minha vida, o Tinel, que é do meio, ele começou assim a meio que ficar meio contra, sabe? Não vai, eu não vou largar meu pai, que não sei o quê. Só que assim, eu vi que ia dar um pouquinho de trabalho e continuei trabalhando com ele, continuei conversando com ele, explicando, ó, isso que seu pai faz não é certo, isso magoa a mamãe, a mãe fica nervosa e acaba magoando ele também.
vocês vê muita briga, que não sei o que, sabe? Eu comecei a conversar assim com ele, trabalhar bastante assim, esse certo e o errado. Aí ele começou a ver a situação. E na época ele tinha o quê? 3, 4 anos, mais ou menos, né? Ele ia completar 4 anos. Não, ele ia completar 5 anos. Então, assim, por ele ter pouca idade, ele já entendeu. Ele vai completar 6 anos agora, esse mês agora, né? De julho. Mas na época lá ele não tinha nem 5 anos. Depois que eu separei, que ele completou 5 anos. Então, assim, essa conversa é primordial. Essa comunicação com seu filho é primordial para vocês, pro emocional de vocês. Certamente eles vão perguntar para vocês, eles vão ter a curiosidade de perguntar para vocês o que vai acontecer se, né, cada um vocês se separar. Explica para eles. Não precisa ficar nervosa, não precisa se exaltar, simplesmente conversa. Fala, ó, se a gente acontecer isso, eu vou morar numa casa com vocês e seu pai vai morar em outra casa sozinho. Quando o seu pai tiver de folga ou o dia do seu pai quiser pegar vocês vêm, o seu pai vai vir pegar vocês. A sua parte, coloca uma coisa na sua cabeça, a sua parte você tá fazendo. Você não vai impedir do pai pegar as crianças, independente se ele é pai dentro da relação ou não, você não impeça e nem causa empecilhos para o pai não pegar, porque é um direito do pai e é um direito seu também ter uma vida fora, porque querendo ou não, você é uma mulher, então assim, permita, tá? Se permita, um pouquinho o orgulho aí e deixar as coisas fluírem. Se o homem for uma pessoa abusiva e ele não tiver a favor da separação, provavelmente, depois da separação, ele vai ser o super pai, o protetor pai, o pai que nunca foi na vida, vai começar a ser depois que separar. Isso é normal, mas não se iluda, não se iluda, tá? Isso pode ser momentâneo, talvez não, mas talvez pode ser momentâneo. Então, foque em você nesse período, tanto antes como depois. Se autoconheça, sempre falo nos vídeos aqui que eu paro para conversar um pouquinho sobre esse autoconhecimento. Aprenda a fazer coisas que você gosta, a curtir do jeito que você gosta, nem que seja assim dentro de casa, liga um som, vai curtir, vai cuidar de você, tá? Aproveita essa parte, não deixa essa fase, não deixa de cuidar de você, tá? Isso é muito importante para o seu crescimento, principalmente emocional. Eu sei que é muito difícil isso acontecer, eu sei que, principalmente no começo, assim, a gente fica muito abalada por muitas coisas que vai acontecendo, né? Mas tenta proteger os seus filhos dos conflitos que há de surgir entre vocês dois, principalmente na fase de separação. Os filhos de vocês são crianças ainda, né? Eles não têm culpa por ter nascido, eles não têm culpa por ter acontecido tudo isso. Nem você tem culpa do que tá acontecendo também. Se proteja o seu filho, não fique usando conflitos picuinhas, sabe? Tenta não falar mal do ex na frente das crianças, se prepare emocionalmente, psicologicamente. Depois da separação, todos os terapeutas que eu conversei, assim, que eu tive contato, eles sempre me falavam, não tente fazer a separação de boca, né? Não faça a separação de boca, vai atrás de um profissional. Eu comentei com vocês que eu me separei uma vez, né? Eu não lembro que vídeo que foi, mas eu acho que eu comentei sim que eu separei uma vez. E nessa separação nessa vez que eu me separei, eu não sabia desses transtornos. E acho que eu fiquei uma semana só separada. E tipo assim, no mesmo dia que eu separei da primeira vez, ele descobriu onde eu tava e se enfiou, assim, sabe? E eu não consegui tirar, ele não me dava espaço mais pra nada. E ele pegava minha filha, a Bethany era pequena, levava ela lá pra casa, pra nossa casa, e ele falava assim, a que a sua mãe fez com o pai. A sua mãe tirou tudo que era de dentro de casa, sua mãe deixou eu sem nada. E, tipo assim, querendo ou não, afetava ela, né? Ela era pequena. Chegou uma hora que eu falei assim, não, é melhor eu estar infeliz dentro de um relacionamento do que deixando a minha filha passar por isso.
Só que na época que aconteceu isso, eu não sabia desses transtornos, entende? Eu não tinha meu autoconhecimento, eu era muito fragilizada na época. Eu já me culpei muito de ter voltado. Hoje eu não culpo mais porque eu acho que eu deveria ter passado por isso para mim poder aprender, porque se eu não tivesse aprendido, eu não estaria aqui passando esse conhecimento para vocês, principalmente. Agora, dessa segunda vez que eu me separei, eu já fui um pouco mais esperta. Um pouco mais esperta. Eu cheguei, né, no dia seguinte, eu já fui atrás de um advogado, eu já procurei uma advogada que tem mais ou menos conhecimento sobre família, sabe? Separação familiar, essa parte familiar aí, porque é muito importante você ir atrás de principalmente advogado, que tenha esse conhecimento com relações abusivas. Porque, querendo ou não, você vai ter que ter. Se você tem filhos, você vai ter que fazer o pedra cinza que a gente fala. Caso você não tiver, não souber o que é isso, vou deixar em aberto para vocês procurar aqui no YouTube. Tem muitas pessoas que explicam o que é pedra cinza. Caso você não tenha, é melhor ainda. Se você não tiver filho, é melhor ainda. Porque aí você pode fazer o contato zero. Também tem vídeos aqui, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas tem especialistas falando sobre esses dois casos. Se você tiver curiosidade, depois que terminar esse vídeo, dá uma pesquisada aqui no YouTube. O advogado ou mediador, ele vai te auxiliar na separação. Ele tem que estar ciente, você não precisa se abrir eternamente, tudo assim, mas explica mais ou menos a situação, fala do jeito que ele te tratava, fala que o seu relacionamento não era um relacionamento saudável, que a pessoa experiente nesse caso, ela vai saber como agir, tá? E você vai ter que agir ele vai ter que agir de um lado e você de outro, porque não adianta o seu advogado ser ou o mediador, a pessoa responsável por fazer a sua separação, tá ali se desdobrando para te ajudar, só que você não tá se ajudando, entendeu? Então, assim, independente se tem filhos ou não, tem um advogado, pode ter alguém assim próximo a você, peça que te ajude na separação, tá? Depois feita a separação, provavelmente vai ter os dias que o pai da criança vai ficar com as crianças. Não permita que ele entre na sua casa, no quintal para dentro. Ele vai arrumar desculpas para tentar entrar, você não deixa, seja firme, porque isso é uma maneira que eles tentam encontrar para poder aproximar de você. Eles vão ver que não vai conseguir desse jeito, eles arrumando desculpa para poder entrar dentro de casa, porque assim, é uma brechinha que eles procuram. Se você deixar essa brechinha, eles entram, entendeu? Então, assim, eles tipo arreganham a porta, entendeu? Então, assim, como você vai estar fragilizada, principalmente psicologicamente e emocionalmente, então, assim, não dê espaço. Conversa com seu filho também, fala, ó, seu pai vai vir, vai pegar vocês, só que você vai lá pra fora, a mãe vai levar você até no portão e você vai com seu pai, depois você volta com a mãe, sempre conversa com seu filho do que for acontecendo ali. Aí você explica, vai ter dias que seu pai vai pegar vocês, vai ter dias que não, vai passar tantos dias com seu pai. Quando o seu pai trazer vocês entram, vocês esperam a mãe lá na frente, que a mãe vai lá abrir o portão para você entrar. Ou se você não quiser contato direto com o pai, você pode falar assim, ó, tal pessoa vai estar esperando você lá na frente. E o dia que o pai for buscar a criança também, tenta pegar alguém assim próximo a você, se caso você tiver, uma vizinha ou alguém de confiança, que leve a criança até o pai, para você não ter o contato com o pai, tá? Isso é primordial em uma separação pós-relacionamento abusivo. Na separação, ali com a advogada, eu tipo assim, como eu não queria briga, eu já sabia mais ou menos como que ia ser, né? Eu já tinha me instruído bastante com terapeutas, com psicólogos, então, assim, já sabia mais ou menos como reagir, né? O que fazer. Então, assim, o que eu fiz? Eu deixei meio aberto, né? Fiz a guarda compartilhada com as crianças e deixei tipo um leque assim aberto, sabe? A única coisa que eu exigi é que ele me avisasse pelo menos 2 dias antes dele pegar as crianças, né? O dia e o horário certinho para que eu me preparasse para ele levar as crianças. E, gente do céu, foi a pior coisa que eu fiz na vida. E eu recomendo não faça isso. Tá bom você já deixar estipulado dias e horário correto, certo,
para que ele venha pegar seu filho. Não faça o que eu fiz, porque isso só vai te dar dor de cabeça, que assim como me deu muita dor de cabeça. Hoje, assim, ainda me dá um pouquinho de dor de cabeça, assim. Teve dias dele chegar, assim, 10 horas da noite para pegar as crianças estavam dormindo, e ele tacar pedra dentro da minha casa, lá da minha irmã, para mim acordar, para ele levar as crianças. E, assim, foi muito transtorno, principalmente no início, foi muito transtorno. Hoje ele não faz isso mais, graças a Deus, assim, ele desencanou, não faz mais isso, mas, assim, ele tem o costume de avisar em cima da hora, tô indo, entendeu? Então, se eu tenho alguma coisa programada com as crianças, ou eu vou só, ou eu não vou, porque acaba me prendendo um pouquinho, entendeu? Então, assim, o que eu recomendo pra vocês é vocês fazer isso, tipo lá, horário e dia pra pegar as crianças. E sempre ter alguém pra poder levar, principalmente no início, tá? Depois que você já se fortaleceu aí mentalmente, você tanto problema. O problema maior é no início, que ainda você vai estar fragilizada ali, você ainda vai estar criando força, se estruturando psicologicamente. Então eu recomendo você fazer isso. Se a sua criança já for grande, já for tipo maior de 11 anos, nem a Beta com 9 anos já entende bem mais, então assim, ela já vai com os irmãos, né? E só quando precisa real pegar alguma coisa ou levar alguma coisa, só que também nem dou nem dou moral, nem conversa. Nem oi direito eu falo. É assim, longe, entendeu? Tem que se blindar, né? E foi o que eu fiz, me blindei. O fato de você conversar muito com seu filho, explicar tudo, não é só pra deixar ele. Você vai falar assim, mas vou enfiar meu filho muito nas minhas decisões e tal. Não é isso, tá? É você preparar ele emocionalmente, porque depois que separa, já citei aqui agora, né, um pouquinho, que o seu ex, ele vai tentar entrar, vai arrumar desculpas para poder entrar, você não vai deixar. O segundo plano dele, bagunçar a mente do seu filho, ou da sua filha, dos seus filhos, dependendo da idade, colocar eles contra você. Por isso que vocês têm que conversar muito com eles e explicar muito. O que aconteceu comigo? Tentou se aproximar de mim, ele viu que não deu sucesso. Aí ele começou a trabalhar na mente do Bethany e do Otiniel, né? Não, começou com a Bethany primeiro, né? Falando de mim, mal de mim pra eles. Falava que eu sou a culpada da separação, eu que tinha que mudar, ele era uma excelente pessoa, enfim, gente, muita parar pra começar a falar aqui tudo que ele falava, não dá. E a mesma coisa com o Otiniel, né, os dois, só que ele viu que não deu resultado com os dois. O que ele fez? Foi com o pequenininho, né? E o pequenininho, ele já, tipo assim, ele não entende. Quando eu separei, ele era pequenininho ainda, ele não entendia nada praticamente. Ele tinha o quê? 2 anos, né? Então, assim, ele não lembra de muita coisa. Começou a me dar trabalho. Agora ele deu uma parada. Quando ele ficava com as crianças, aí ele voltava. Ele não chorava dentro do carro. Quando chegava perto de casa, ele começava a chorar. E quando eu ia pegar, ele não queria vir comigo. Eu lembro que teve uma vez que, assim, me deixou muito chateada, sabe? Muito emotiva. Eu, inclusive, conversei até com a minha advogada chorando naquele dia, nervosa. Ela percebeu que eu estava nervosa, ela tentou me acalmar. E aquele dia ali pra mim, nossa, eu chorei muito. Passei a noite quase toda chorando. Ele não, o Abner, ele veio comigo, né, chorando, né, o pai me entregou chorando. E só que ele tava com sono, eu fiz uma mamada e deitei com ele pra ele dormir. Aí ele mamou, parou de chorar, mamou. Aí ele olhou pra mim e falou assim: ô mãe, eu não te amo. Eu amo só meu pai. E eu quero morar com meu pai, eu não quero mais morar com você. Nossa, gente. Que facada. Aquele dia foi uma facada. Sabe, assim, sabe que você vê seu mundo desmoronar? Naquele dia foi complicado. Foi muito complicado aquele dia. Mas assim,
tive pessoas para conversar comigo, sabe? Eu fiquei bem fragilizada. Conversei com uma amiga minha também, que ela é psicóloga formada em psicologia, conversou comigo também. E assim, eu já sabia que isso poderia acontecer também pelas pesquisas que eu andei fazendo, sabe? Por eu conseguir ter me estruturado emocionalmente. Então, assim, me afetou, mas não me prejudicou tanto, sabe? Não, assim, me abalou, mas não foi aquele abalo, assim, de cair o mundo, sabe? Eu consegui, assim, Foi uma noite mal, mas no outro dia eu já tava bem, assim. Só que eu fiquei chateada, né? Só que eu também não podia culpar a criança porque, tipo, 3 anos de idade. 3 anos. Então, coisinhas, assim, que o pai coloca na cabeça que faz com que ele fala isso, entendeu? Então, assim, por isso que eu falo pra vocês, se estrutura emocionalmente, cuide da sua autoestima, que a sua autoestima vai ser primordial nessa fase, tá? Você tem que estar autoconfiante, você tem que confiar em você antes de você tomar qualquer atitude, antes de você fazer qualquer coisa. Porque, assim, nem, vamos supor nesse caso aí do Abner, que foi o extremo que aconteceu. Se eu não tivesse tão estruturada emocionalmente, se eu não tivesse tão forte, né, mentalmente, eu ia chegar, eu acredito que eu tinha largado tudo que já tinha acontecido, eu tinha falado igual aconteceu da outra vez, né? É melhor eu estar dentro de um relacionamento infeliz do que estar vendo o meu filho falar isso pra mim, né? Só que não fiz isso, não vou fazer isso, graças a Deus foi uma fase, tá? Já passou essa fase. Hoje ele fala pra mim, de vez em quando ele fica com o pai dele, e quando ele vem, ele fala, mãe, eu quero morar com meu pai. Hoje eu já converso com ele, eu falo assim, não, ó, você não tem idade para morar com seu pai, você é muito bebê, o seu pai trabalha o dia todo, não tem com quem você ficar. Vamos fazer o seguinte? A mãe vai criar vocês, a mãe vai educar vocês, a mãe vai ensinar vocês a se virar sozinho. Quando vocês tiverem idade, vocês quiser morar com seu pai, vocês vão morar com seu pai. Mas hoje vocês vão morar comigo e vai ver o seu pai só de vez em quando. Combinado? Entendeu? Então, assim, gente, é muita provação que vocês passam. É muita provação. Vocês não, que a gente passa, né? Porque eu já passo, esse um ano aí, agora, hoje é dia 26, 27, quarta, quinta-feira completa um ano que eu separei. Então, assim, foram um ano de muita provação, viu? Às vezes eu compartilhava alguma coisa no Instagram, porque eu não era muito de compartilhar muita coisa lá, né? Eu comecei a compartilhar tem pouco tempo. Então, assim, sempre quando eu comecei a compartilhar, eu tinha as minhas quedas emocionais, mas nunca foi de falar assim, não, vou voltar, não. Era sempre me questionando o porquê que eu casei, entendeu? O porquê que eu fui ter filhos. Essas eram os meus questionamentos. Mas em momento algum falar, não, vou voltar para trás. Não, isso daí já passou. Uma que não gosto mais, independente, e não vai. Então, assim, vida que segue. Lá no comecinho do vídeo eu já falei para vocês sobre os interesses, né, das crianças, você sempre abrir, sempre não, você tentar abrir mão pelo menos no início, os dias lá, dar um pouquinho de preferência para o pai. No início talvez ele até fique com seus filhos, com as crianças, ele tenta até ser um pai, mas dependendo da situação não dura muito tempo, né? Então assim, dê tempo ao tempo, aproveite cada minuto, converse sempre com seu filho. Prepara ele emocionalmente. Eu sei que vai ser dose, é complicado porque, tipo assim, você tem que cuidar de você e dos seus filhos, não é fácil, tá? É uma provação e é muito desgastante, por isso que eu falo, o pai quer pegar? Deixa pegar. Quer ser pai? Deixa ser pai. Aproveita para tirar esse tempinho para você, cuida um pouquinho de você, se olha um pouquinho, tá? Eu sei que você vai ficar aí chateada, você vai ficar brava, porque, tipo, dentro da relação não era pai, nunca foi pai, nunca se colocou no lugar de pai, né? Mas depois que separa, quer se tornar um pai. Mas deixa. Só espera pra ver até onde isso vai dar. Porque talvez não dure muito tempo,
tá? Bom, eu acho que é só isso. Não sei se eu fiquei esquecendo de alguma coisa. Caso vocês tiverem alguma dúvida a mais aí, deixa pra mim aqui nos comentários. Caso você conheça alguém que esteja precisando ouvir isso, que esteja passando por um momento de separação, que tem filhos, manda esse vídeo pra ela, que pode ser que ajude um pouquinho, tá? Espero muito que tenha ajudado vocês e espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau!